nosso mentor. Texto de hoje, Sentimentos Puros, ditado pelo professor Rodolfo de Menezes. Quando nos encontramos com leveza e serenidade, caminhamos com alegria e anseios de cada vez mais nos sentirmos leves, com tantas belezas, com jardins floridos e com lagos de águas cristalinas. Essa transparência de beleza nos conduz a caminhos desconhecidos, onde a pureza de nossos sentimentos não reconhece a demora e a distância. Ao nos enfronharmos nestas maravilhas que Deus coloca à disposição, serenamente sentimos paz e harmonia. Quanto mais pureza em cada um de nós, em nossos sentimentos, teremos cada vez mais belezas diferentes em um mesmo jardim. Ao estarmos assim, com a permissão concedida, desfrutamos de tamanha grandeza da providência divina, nestes caminhos de luz, onde a paz reina. Nos ambientes que caminhamos, assim como no centro de nossos sentimentos, reina uma serenidade imensa e uma paz inconfundível. Quanto mais sentimos a leveza deste bem-estar, onde nossos olhos são enriquecidos com essa força sublime de beleza e de amor, mais os raios de sol iluminam os nossos caminhos. Estes caminhos nos levam a aprofundar cada vez mais neste jardim imenso. Quanto mais nos aprofundamos com a transparência e leveza de nossos sentimentos, aflora-se rapidamente em nosso interior a paz que nos liberta. É através de um sonho de grande amor e de momentos de serenidade que Deus nos permite o merecimento de visitar as belezas que encontraremos após o desencarne. Receberemos essa bênção se formos cumpridores de nossas obrigações. Pregamos sempre, na vida de encarnado, o entendimento, a compreensão, o amor, a fé, a humildade e a simplicidade. E também, se formos trabalhadores na caridade, a nossos semelhantes. Hoje o texto é curto, mas a mensagem é grande. E o que a gente precisa colocar essa mensagem no nosso dia a dia, na nossa vida. Aqui é como se fosse uma promessa do que vamos encontrar quando chegarmos ao mundo espiritual. Mas só vamos encontrar se estivermos preparados para isso. Se trabalharmos aqui com os nossos sentimentos, se conduzirmos os nossos compromissos de acordo com o que tratamos com Deus, a caridade, amor ao próximo. Então, eu sei que o peregrino está aí e eu gostaria de escutar dele um pouco sobre esse texto, essa mensagem que a gente quer levar às pessoas que estão nos escutando e queremos também receber em nossos corações. Perceberam o mensageiro do dia de hoje, filha? A semelhança Sim, com o texto, né? Você viu que ele enalteceu, filha, os campos enjardinados do Criador? Sim. A beleza de lá estar, a paz, a serenidade, a humildade que lá se encontra. É uma forma de mostrar que o plano espiritual nos acolhe de acordo com a nossa fé e nossos feitos, nossos cumprimentos de responsabilidades terrenas. E quando passamos por momentos de flagelo no plano espiritual, não somos aqueles cumpridores com as nossas obrigações, mas nem sempre são os raivosos, são os mansos,
mas que não aceitaram de alguma forma sua forma de retorno à casa natal. Passam por momentos de mais fragilidade pela ignorância da aceitação. E às vezes passam por momentos longos sem conhecer esses campos enjardinados, sem conhecer os irmãos que lá habitam, que lá orientam, que lá se encontram com a paz, com o amor, com a fé, com a compaixão. E é justamente por isso que, para darmos um passo a este caminho, precisamos de estar arrependidos dos males causados, das incompreensões, das discórdias. Este momento serve de purificação, de arrependimento e da conversão. A serenidade e o amor de Jesus, para que assim possamos nos encantar nesse meio, que faremos parte dos campos enjardinados. Tudo está ligado entre ações e execuções terrena e no plano espiritual. A sequência só depende de cada um de nós. Purificarmos nossos sentimentos só depende de cada um de nós. Não queiram milagre sem execução do amor, da caridade, da paz. Não queira benefício se não se sacrifica para o bem de nosso semelhante. Não queiram glória se não sabemos glorificar o Criador. A simplicidade dessas ações é interpretada pelos momentos vividos interpretado erroneamente e são os ignorantes de um amanhã que certamente acreditam que reinará dos encantos enjardinados desses campos que passaremos. Quanto equívoco! E quando se depara na realidade, vai enxergar os campos em fogo, em umidade extrema, em desespero. E são períodos extremamente dolorosos. Mas é uma simples e profunda orientação dessas
que poucos acolhem e compreendem. Mas todos, a grande maioria, esperam o milagre de última hora. Aí é a decepção. Quando chega no plano espiritual. Podem dar sequência. Onde está o seu texto aqui que eu fiquei meio perdido? Abre ele. Ao nos enfronharmos nessas maravilhas que Deus coloca à disposição, tem aqui em cima desse texto aqui, tem assim: conduz por caminhos desconhecidos. Eu não entendi o que quis dizer esses caminhos desconhecidos. É um aprendizado novo? Essa transparência de beleza nos conduz a caminhos desconhecidos, onde a pureza de nossos sentimentos não reconhece a demora e a distância. A existência na qual pertencem mostra beleza, glamour, felicidade com falsos alicerces. E eles acreditam que, se deparando com todas essas belezas e vivendo todas essas belezas, estará salvo no reino do céu. E quando lá chegam, a decepção é extremamente árdua, porque não encontram a felicidade e a paz, das quais sempre procurou e nunca as encontrou, nem mesmo quando cultivava a vitalidade na existência terrena. E quando adentra num umbral, passa-se ter revolta, desilusão, arrependimento, incompreensão. E não compreende por que o sofrimento, as dores que passou pela existência última, sem o aproveitamento da fé e tudo que Deus lhes proporcionou. Com sabedoria se vive extremamente sereno, compreensivo, cultivando a fé, o amor. Mas, ao invés da mansidão e da compreensão, vai aos extremos de uma felicidade equivocada. E quando adentra no plano espiritual, se espera a calmaria que Deus, assim entende eles, que disseminou na terra, mas não compreende que Deus também os alertou sobre o livre-arbítrio. E lá é a sequela do que aqui fez. Peregrino, eu acredito que a grande maioria dos espíritos desencarnados levam um choque
após o desencarne, justamente porque a esperança é de que este lugar fosse logo ali, tanto para os evangélicos que acreditam, né, que vão morar num lugar maravilhoso quando desencarnar, e outros esperam ou esperar a vinda de Jesus, mas que serão conduzidos, né, para viver nesses jardins, né, nesses lugares. Assim como os espíritas também, que veem nos filmes, né, Nosso Lar, aqueles lugares tão lindos nas novelas, mas que ao desencarnar não vão para esses lugares. Porque não é assim que vai funcionar. Então eles devem se sentir, né, grande maioria, e acredito que a gente também, se a gente tiver nessa esperança de que vai sair daqui e já chegar no Jardim Florido, deve ser muito, assim, decepcionante, né, para o espírito, porque ele espera. Extremamente. É um choque. Isso mesmo, filha. Mas não entenderam que a forma de conduta terrena não se altera. A conduta e a forma de ação do plano espiritual. O que aqui somos, lá seremos. Se aqui cultivamos a fé, o amor, a serenidade, a compaixão, a humildade e a caridade, lá encontraremos a paz, o amor. Mas encontraremos também a responsabilidade da proteção e o amparo de todos aqueles que chegam. Mas conscientes, fazendo parte da melhoria, porque é uma sequência. E é esse equívoco que a grande maioria da humanidade acham. Mas a grande maioria de todo o reino terrestre é a ignorância, é o orgulho, é a vaidade, é a ganância, é o sentido de superioridade com os demais. Eles são poderosos, mas se esquecem que toda aquela massa que viveu no velho continente correram para desbravar em terras desconhecidas para encontrar paz e harmonia, mas com muito trabalho. São situações que precisam ser mais compreendidas e não mudam na existência terrena com a conclusão da travessia para o plano espiritual. As ações, a forma de sentimento, a falta de fé, o orgulho, a vaidade, são seus troféus que levam para os momentos de dores, de angústias, de desesperos do plano espiritual. Deu para compreender, Fia? Sim. Eu acredito que existe uma minoria, mas uma minoria bem pequena, que esteja preparado para chegar lá e poder ver esses jardins tão lindos. Porque a nossa humanidade só caminha para esses sentimentos inferiores. A ganância, o orgulho, o egoísmo.
a grande maioria dos seres humanos, filho, importa o eu, o merecimento individual. Não importa a dor que causa no semelhante. Não importa a dor que causa para todos aqueles que passam por humilhações. E é nessa hora que a consciência vai sentir as sequelas do reino terreno. A evolução da humanidade, ela vai a passos muito lentos. Parece que não vai se dar um à frente, dá vários atrás. Ô filha, você já ouviu? É mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que um rico chegar ao reino dos céus? O rico que se diz não é o rico De dinheiro, né? Não, filho. É o rico de orgulho, o rico de tristeza, não, filho. De arrogância, o rico de domínio, o rico de humilhação, humilhar as pessoas. Não passa, filho. Aqueles que é julgado pobre de espírito, bobo, inconveniente, são os ricos que chegarão nos reinos dos céus, que é o plano espiritual, nos campos enjardinados. Mas a gente tem visto uma crescente chegada de espíritos, certo? Que são classificados, né? As crianças são classificadas com essas doenças modernas, né? Porque são modernas que estão criando nome agora, né? Sempre existiram autismo, déficit de atenção, transtorno positivo. Esses espíritos que vêm assim, sem grandes sentimentos, meio alheios ao que acontece no mundo, com dificuldade de aceitação de outras pessoas, de alimentos, de ambientes. São espíritos que decidiram, que pediram para voltar assim, para resgatar as últimas coisas, problemas que não conseguiram resgatar em outras existências. Esses espíritos que estão chegando nessas condições, podemos dizer que são esse tipo de resgate que está acontecendo? Muitos são, filha, outros não. Porque tudo precisa de transparência de sentimento e muitos vêm correndo atrás da opinião, da mansidão, da fé dos outros. São aqueles falsos caridosos. A religião não leva, filha, ninguém ao reino dos céus. O que leva ao reino dos céus é a pureza de sentimento, é a grandeza do amor, é a humildade, a simplicidade e a prática da caridade. Essa, sim, trilha os caminhos do Criador.
lentamente. Para Deus, o tempo não importa. O importante é que se alcance essa pureza. Irmão, tá gravando? Gravando. Quando a espiritualidade fala pra gente na prática da caridade, para quem não tem muito conhecimento, pensa que a caridade é feita com ouro, com dinheiro, qual que é a caridade mais valiosa para Deus? A amparar um semelhante. Por quê? Não observam aqueles que precisam de grandes orientações. Vocês estiveram aqui e saíram com o coração leve do que ouviram. Começaram a enxergar seus filhos de forma diferente e com olhos de grandiosidade, de esperança, de fé. A caridade é fazer com que o outro, o seu semelhante, cresça nos ensinamentos do Senhor. A caridade é o tempo que dedica para um moribundo, para uma criança abandonada, para os velhos, para os doentes nos hospitais, dando conforto, dando alegria nos momentos de fragilidade, levando aos corações a pureza de fé e amor e a esperança na superação de todos os males. E grande parte da humanidade reúne energia suficiente para amparar. Tudo está equilibrado. O que não está equilibrado é a execução da responsabilidade de cada um, desde do nascimento de um filho que Deus os confiou até a maturidade. A responsabilidade se evaporou e tudo é criado sem um propósito. Cada um zela a sua individualidade, o seu desejo, o seu querer. Não importa o que o outro pense. Não importa a dor que causa no seu semelhante. Mas se está satisfazendo o seu ego, é o suficiente. Mas não é assim que será visto nos momentos derradeiros. Deus não deixa nada escapar. Cada um pode se redimir, se arrepender, se converter. Mas o que foi feito e voltará para ser cumprido. E não tem como agir de forma diferente. Pode perguntar. Se não entendeu, questione e envia.